Percebe-se o médium em letargia sobre uma cadeira. Essas fotografias oferecem os mesmos aspectos que 3 desenhos do Sr. Keulemans, pintor inglês, o qual estudou muito a materialização. Fez a pastel diversos desenhos durante as sessões a que assistiu e depois delas. O primeiro representa o médium em letargia, com o peito cercado de uma substância nebulosa. No fim de pouco tempo, diz o Sr. Keulemans, vê-se, as sessões se realizaram à meia luz, um objeto sombrio, com um ponto luminoso no meio, que gira circularmente. No segundo desenho, o ponto luminoso vai aumentando, bem como a parte nebulosa. O terceiro desenho nos apresenta a forma materializada diante do médium, que se acha de pé e tem os olhos fechados. Um dos assistentes parece sustentá-lo. Um laço fluídico, como uma cadeia de estrelas luminosas, liga a forma materializada ao médium. O Sr. Keulemans desenhou também diferentes luzes, que aparecem nessas sessões de materialização. A temperatura das luzes vermelhas é a do sangue humano quente. São uma espécie de discos brilhantes, que muitas vezes estão presos por mãos luminosas. Algumas partes desses discos se assemelham exatamente à matéria cinzenta do cérebro. O seu poder irradiante é mais ou menos notável. Pode-se supor que tais discos são apenas matéria irradiante ou lusódica de Reichenbach, porém a mão luminosa que segura esses discos torna a questão ainda mais complexa. Às vezes, diz o Sr. Keulemans, tais luzes tomam a forma de uma cruz, o que é, pelo menos, esquisito. Falemos agora do Barão Ehlenbach, filósofo austríaco, que muito escreveu sobre os fenômenos psíquicos. Estudou a materialização com 2 médiuns alemães, Bastian e a senhorita Toepfer, que foi de Leipzig a Viena por convite do barão. Este teve com ela várias sessões, das quais a mais curiosa foi aquela em que a médium, Toepfer, sentada num sofá, foi envolvida numa rede pregada por todos os lados ao soalho. A senhorita Toepfer não podia, pois, sair dessa prisão de novo gênero. Apesar de tudo, as materializações se deram. Um médico, o Dr. Fiel, e 2 outras pessoas assistiram à sessão. Diz Ehlenbach. Apareceu uma forma que não só me permitiu tocá-la, mas ainda acompanhá-la até perto da médium. A forma levantou então a cortina e, graças à luz que penetrou no aposento em que se achava a senhorita Toepfer, pudemos vê-la adormecida, tendo diante a forma em pé. A médium estava muito pálida e os braços lhe pendiam ao longo do corpo. Não se deve esquecer que a sessão se realizou na casa do barão e que a médium não podia levar consigo um comparsa. Com Bastian, Ehlenbach teve também diversas sessões. Numa das mais interessantes, 6 formas materializadas apareceram sucessivamente. Primeiro um homem trajado de preto, barbado, do qual só se viu o busto. Segundo uma mulher alta, de cabelos negros e cuja fisionomia não era nítida. Terceiro uma menina de cerca de 12 anos, loura e vestida de branco. Quarto um índio de 7 pés de altura. Quinto uma religiosa vestida de branco. Sexto um homem de rosto glabro. Dadas as precauções tomadas, o médium, Bastian, não podia personificar essas 6 formas ou fazer-se auxiliar por comparsas. Casos muito curiosos de materialização têm sido recentemente estudados na América. No mês de outubro de 1892, a pedido do professor Eliot Coase, a senhora Lucy Stout, americana de Michigan, Estados Unidos, publicou, no Religio Philosophical Journal, a descrição de uma sessão particular de materialização, a qual ela assistiu. Posso garantir, diz Coase, a perfeita boa-fé da senhora Stout e as suas grandes qualidades de observação. A sessão foi realizada numa casa de madeira, em Kansas City. 6 pessoas estavam presentes, além da médium, a senhora Roselle, esposa de um pobre lavrador tão ignorante quanto ela. A casa só tinha 2 compartimentos,
que a senhora Stott examinou cuidadosamente. Improvisou-se com uma cortina um gabinete escuro num ângulo do aposento, e os assistentes se enfileiraram em torno da cortina. Diminuiu-se a luz da lâmpada, de modo, porém, que se pudessem ver e distinguir perfeitamente os assistentes e seus menores movimentos. Entre as formas que se materializaram, uma foi reconhecida por um dos assistentes e sua esposa, que declararam à senhora Stott que ela representava exatamente uma sua filha, falecida alguns meses antes. Se não é ela, disseram, a semelhança é pelo menos mais do que extraordinária, pois a fisionomia não tem absolutamente traços da médium. O que mais me impressionou, disse a senhora Stott, foi que essa forma, aproximando-se do gabinete onde se achava a médium, se tornava nebulosa e transparente, transformando-se depois numa massa luminosa, que por último desapareceu. No fim da sessão abriram-se as cortinas do gabinete e a senhora Stott viu a médium numa espécie de estado de prostração e banhada de suor frio. A desmaterialização foi observada pelos assistentes. No fim de 1891, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas dos Estados Unidos, presidida pelo reverendo M. J. Savage, de Boston, procedeu a diversas experiências, das quais merece citada a mais importante. A descrição dessa memorável sessão foi assinada pelos membros presentes da referida sociedade, que conta homens como o Dr. Iber Newton, o Sr. Livermore e um certo número de pessoas de nomeada nas ciências e nas letras. Outro sacerdote, muito conhecido na América, que é também membro dessa sociedade, estava presente à sessão. Declarou depois que julgava impossível e ridículo explicar tais fatos por teorias de fraude e ilusionismo. A médium era a senhora Robert, de Nova York, e a sessão realizou-se numa sala, ordinariamente pública, em Worcester, Massachusetts. Havia-se construído uma grande gaiola de arame, sustentada por uma armação de madeira. Essa gaiola foi feita por um hábil operário, que soube torná-la muito sólida. Na frente da gaiola havia uma porta, disposta de modo a poder ser fechada com um cadeado. Essa gaiola foi colocada ao longo da parede da sala que fica no segundo andar, e onde só se pode entrar por uma porta. Antes que a médium entrasse na gaiola, a sua roupa foi examinada por uma senhora, que declarou que essa roupa era de cor escura. Mais tarde ver-se-á a importância desse detalhe. Quando soou a hora da sessão, havia na sala cerca de 60 pessoas, a cuja frente se achavam os membros da sociedade psíquica. Na assistência encontravam-se médicos, que tinham vindo especialmente para observar o fenômeno em condições tão novas. A senhora Robert, que era magra e de pequena estatura, parecia pálida e ansiosa, pois as condições eram absolutamente inusitadas. Às 8 horas, a senhora Robert entrou na gaiola. Imediatamente a comissão, composta do reverendo Sr. Savage e um eminente doutor, fechou a porta com um cadeado. Além disso, coseram-se com um fio grosso os dois lados e o centro da porta, que foi selada com lacre, adaptando-se a este um sinete especial. Fez-se tudo isso para impedir materialmente que a médium saísse da gaiola. Depois baixou-se a luz e a sessão começou. Mais de 30 formas saíram do lugar onde se achava a médium, e materializaram-se na presença dos assistentes, no espaço de uma hora. As diversas formas que apareceram eram grandes ou pequenas e foram reconhecidas por aqueles a quem se dirigiram. A materialização de diversas formas fora da gaiola apresentou um espetáculo dos mais comoventes. A princípio, aparecia no soalho uma mancha branca e nebulosa, em frente à gaiola. Pouco a pouco crescia, até que a massa nebulosa tomava forma de um ser humano vestido de branco. Viam-se os movimentos das mãos manipulando esse vapor branco e tornando-o gradualmente consistente. Em seguida uma forma humana, inteiramente desenvolvida, se mostrava aos assistentes. Então, com uma expressão de radiante alegria,
A forma se dirigia a alguma das pessoas presentes, ouvindo-se as palavras mãe ou irmã, murmuradas baixinho. Depois do que a forma voltava, como que pesarosamente, a médium e desaparecia. Apareceram também algumas formas de homens altos e fortes, sendo a médium uma mulher baixa e delgada, o que neste caso torna absolutamente improvável a teoria de que a forma é duplo do médium. A mais maravilhosa das manifestações foi, porém, a seguinte: a médium, Senhora Robert, apareceu subitamente em frente à gaiola, caminhando lentamente para os espectadores estupefatos. Aumentou-se a luz e os membros da comissão examinaram a gaiola. O cadeado estava bem fechado, intactos os fios com os respectivos selos, e, no entanto, a médium, que se sentara na gaiola em presença da comissão, se achava fora dela. A pedido da comissão, a médium, interrogando os espíritos ou inteligências que haviam produzido esse fenômeno, obteve como explicação que eles tinham desmaterializado ou desagregado momentaneamente a porta da gaiola. Segundo a doutrina da constituição atômica da matéria, a ciência física afirma que todo corpo sólido não é mais do que uma agregação de átomos vibrantes e girantes. Pode-se, pois, supor que inteligências superiores têm a faculdade de desagregar a matéria por meios que ignoramos, e de reintegrá-la em sua forma primitiva, com rapidez muito maior do que aquela com que podemos transformar o gelo em água e água em gelo. O Dr. Paul Gibler, que foi obrigado pelos seus colegas a exilar-se na América, declarou ultimamente que era forçado a admitir o fenômeno da materialização. Para evitar qualquer surpresa, mandou fabricar uma gaiola que oferecesse todas as garantias necessárias. Tendo colocado essa gaiola num canto do seu quarto, encerrou nela a médium. Repetidas vezes o doutor obteve formas materializadas, de modo a excluir qualquer espécie de dúvida. Em que consistem essas formas? Diz o doutor, é impossível dizê-lo. São talvez emanações do médium ou do seu corpo astral. Vê-se que o Dr. Paul Gibler progrediu depois da sua saída de França, e o outro mundo da América foi para ele um mundo melhor. Nestes últimos tempos, tem havido experiências curiosas de materialização, em Berlim, Gotemburgo, Suécia, e Cristiânia, Noruega. A de Berlim foi descrita pelo Dr. Seuitig, enviado por Aksakoff, que publicou o seu relatório no jornal Psychische Studien, de Leipzig. A sessão realizou-se em 16 de setembro de 1893 e a médium, Senhora I, sentada diante dos assistentes, podia ser vista por todos, graças à luz de um bico de gás, que se velara com um papel vermelho. O doutor enumera as precauções que foram tomadas e diz que cerca de 20 formas de todo gênero apareceram nas 2 horas que durou a sessão. Outro jornal alemão, Die Übersinnliche Welt, insere relatórios dessas sessões de Berlim, feitos por diversas pessoas de caráter muito independente. O Sr. Igochalk diz que, na segunda sessão, viu simultaneamente a médium e a forma materializada. Acrescenta que a seriedade das pessoas presentes exclui qualquer suspeita de fraude, além de que ele jamais perdeu de vista a médium. Repetidas vezes apareceram 2 formas ao mesmo tempo. Os relatórios do professor Sedzinski e do Sr. Hahn, editor do jornal, concordam em todos os pontos importantes. O Sr. Hahn cita um fato que julga importantíssimo e que confirma tudo o que eu mesmo pensava acerca do fenômeno. Viu sair de cima e por detrás da cabeça da médium uma nuvem esbranquiçada, que desceu até o soalho à frente da senhora e depois se transformou numa coluna luminosa de 5 ou 6 pés de altura. De repente, uma espécie de forma, que parecia emergir da médium e se assemelhava a ela, entrou na coluna luminosa e se transformou em aparição, que deslizou por entre os assistentes. O Sr. Hahn levantou-se imediatamente e, inclinando-se sobre a médium, viu em letargia em sua cadeira. Parece, pois,
Certo ao Sr. Han que o corpo astral, ou psíquico, do médium serve às vezes para formar e animar essas aparições e julga ter tido ocasião de examinar o processo. Satisfez-me ver essa opinião, que sempre tive, confirmada de visu por um experimentador. Em Gotemburgo, Suécia, as sessões se efetuaram com o médium entre os assistentes, o que só é possível para um médium muito poderoso. Em Cristiânia, os membros da secção de pesquisas psíquicas realizaram 2 sessões, em 26 e 28 de março de 1893. Constataram, como outros muitos experimentadores, que uma nuvem vaporosa parecia sair do peito e da ilharga à esquerda do médium. Em seguida, várias formas apareceram. Num estudo sobre os fantasmas dos mortos, o professor F. Mears diz que o seu amigo Gurney constatou vários casos em que aparições luminosas têm relação com as aparições verídicas. Às vezes, diz ele, o fantasma aparece como que iluminado num fundo sombrio, outras como um disco, um oval ou nuvem luminosa. Muitas vezes o fantasma não tem figura reconhecível, mas se assemelha a uma bola de luz, etc. Mas isto se aproxima muito da materialização e de alguns dos seus efeitos. Paciência. O Sr. F. Mears, que sempre se mostrou muito reservado a respeito da materialização, chegará a estudar esse fenômeno tão minuciosamente como estudou os fantasmas dos vivos e dos mortos. 2. Opiniões e teorias. A teleplastia e materialização é um fenômeno tão complexo, que me parece impossível explicá-lo atualmente de modo preciso. O que apenas podemos fazer é enumerar e apreciar as diversas opiniões e teorias emitidas sobre o assunto. Primeiro, o ser materializado é um duplo do médium, o que quer dizer que o seu corpo espiritual, segundo São Paulo, ou o seu corpo astral, segundo os ocultistas, ou o seu perispírito, segundo os espíritas, sai dele e forma um alter ego psíquico ou fluídico do médium, assemelhando-se-lhe às vezes de um modo notável. Por outro lado, essa semelhança desaparece muitas vezes, desde a segunda sessão, além de que, quando há 3 formas presentes ao mesmo tempo, essa hipótese se torna insustentável. Da minha parte, creio que o corpo psíquico do médium serve de invólucro ao ser que se materializa, quer seja um espírito, como dizem os espíritas, quer seja um elementar, como chamam os ocultistas. Denominando os espíritos elementares, estou convencido de que não se ficaria longe da verdade, pois na maior parte das vezes são inteligências bastante inferiores que se manifestam por esse modo. Há numerosas exceções, e as mais notáveis dizem respeito à materialização de parentes ou amigos que desejam ver-nos e provar-nos sua sobrevivência. Um ser desencarnado, não se achando no nosso plano de existência, necessita evidentemente de uma forma material e terrestre para tornar-se visível e tangível aos nossos sentidos materiais. O corpo psíquico do médium serve de proteção contra todas as ações ambientes ou dissolventes, como a da luz, e é nesse invólucro que se opera tal criação momentânea. Quando a forma não tem mais a potência vital e psíquica suficiente, é obrigada a entrar novamente no corpo do médium. Quando, pelo contrário, a forma pode materializar-se bastante para quebrar o laço fluídico que a liga ao médium, torna-se uma espécie de individualidade completa, podendo andar, falar, desaparecer e reaparecer à vontade. Isso pode parecer inverossímil, porém, como disse o poeta, Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Segundo, as formas são alucinações do espectador. Pode-se admitir que uma pessoa, em diversos estados mórbidos, tenha falsas percepções, mas supor que 10 ou 15 pessoas de perfeita saúde, entre as quais algumas incrédulas, possam estar todas alucinadas ao mesmo tempo e vejam todas do mesmo modo as mesmas formas, é uma hipótese absolutamente pueril,
Tanto mais quanto se podem fotografar essas formas e as placas sensíveis não podem ficar alucinadas, onde nada existe, nada podem reproduzir. Terceiro, as formas são produzidas por uma habilidade do médium, o qual se disfarça com uma máscara e um vestido de gaze. Nas sessões públicas de materialização, dadas por um médium que se faz pagar, nenhuma garantia se tem contra a fraude. E isso muitas vezes tem acontecido na Inglaterra e na América do Norte. Essa gente representa uma comédia, com auxílio de comparsas. Estes falam, ao passo que o médium se conserva calado, pois, do contrário, a sua voz seria reconhecida. Tanto pior para as pessoas ingênuas, que dão 10 ou 20 francos para assistir a tais espertezas. Cedo ou tarde esses falsos médiums serão desmascarados, mas não se deve estranhar tais explorações, pois em todas as produções da natureza, da arte ou da indústria se encontram quase sempre o original e a imitação. Semelhantes mistificações não se podem produzir na casa de um particular, e sobretudo há uma meia-luz que permita observar e fiscalizar os menores movimentos. Nas sessões que citei, fraudes dessa ordem eram impossíveis, graças às precauções tomadas mesmo contra a inconsciência do médium, em letargia ou não. Quarto, as formas materializadas são demônios ou seres diabólicos. Essa é a teoria de alguns teólogos, porém não resiste a exame. Em primeiro lugar, alteraram a significação do termo demônio, pois este vem do grego daimon ou diamonion, que quer dizer espírito superior ou inferior aos deuses, e não espírito do mal. Nas obras de Hesíodo fala-se de santos demônios, designados para serem na terra os guardas ou guias da humanidade. Ser diabólico seria uma expressão mais precisa, mas, para todos os que têm feito experiências com esses fenômenos, é evidente que o diabo nada tem que ver com eles. Jamais uma forma materializada procurou induzir-nos em tentação ou levar-nos ao mal. Algumas dessas formas mal podem falar, outras pedem orações, o que da parte de um suposto Satanás seria um mau exemplo e indicaria uma certa inconsequência. Tudo quanto essas formas dizem ou fazem prova a sobrevivência e a esperança de serem, após a morte, reunidas aqueles que amavam na terra. Nada mais consolador e menos contrário à religião. Quinto, as formas são os espíritos dos mortos que aurem no médium o fluido vital necessário para comunicar-lhes momentaneamente uma vida factícia. É a teoria espírita, verdadeira em certos casos, mas não em outros. Sexto, é o médium que produz todo o fenômeno pela exteriorização de uma das imagens do seu inconsciente. Essa teoria, tão metafísica como inexplicável, está em contradição com os testemunhos de todos os experimentadores. Sétimo, as formas são apenas os restos ou conchas astrais, que, juntando-se a um elementar, produzem o fenômeno. É a teoria dos teósofos ou budistas cristãos, como em Londres os denominam um pouco ironicamente. Pelo que eles dizem, a luz astral seria saturada de detritos humanos semifluídicos que erram, não como almas penadas, mas como balões cujos aeronautas houvessem morrido e que passeassem ao acaso no espaço. Essa teoria é inadmissível. É o mesmo que supor que possam ainda agir as conchas que se vêem nas praias, as crisálidas vazias e mesmo os cadáveres. Oitavo, as formas são elementais, o que a minha Marceline chamava espíritus elementorum ou espíritos dos elementos. Esses seres, que certos ocultistas e teosofistas dizem ter visto, mas sobre os quais só podem formar dados vagos, teriam a faculdade de tomar todas as formas, de imitar todas as vozes, de falar todas as línguas. São muitas qualidades reunidas. Admito perfeitamente que em cada elemento há uma parte inteligente, porém ela deve ser muito inferior. É a alma das coisas, e nada mais. Se os elementais existem, devem ser de natureza muito secundária e provavelmente de uma inteligência apenas evoluída. Como poderiam, pois, ter um poder tão grande e tão nefasto?
E é admissível que Deus permita a esses espíritos muito inferiores impingir aos humanos uma comédia macabra, no qual, tomando todos os aspectos, e todas as vozes, se mostrem sob a forma humana e sob a figura dos nossos parentes ou amigos. Até hoje nunca se viu em uma experiência psíquica um ente que pretenda ser elemental. Como observa o reverendo Stinton Moses. Todos os seres que se manifestam dizem, sem exceção e invariavelmente, que viveram na Terra. Não são anjos, nem demônios. Parecem-se com os humanos e tudo quanto dizem é humano. Nunca nos apresentam monstros de tipo desconhecido. Para explicar tais fenômenos, não tenho necessidade de diabo, nem de elementais e elementares. Se, em todas as minhas experiências, nunca encontrei entidades dessas, em compensação tenho encontrado muitos espíritos inferiores em desenvolvimento. Papus, Dr. Gerard Calce, no seu Traité de la Science Occulte, diz que os elementais são análogos aos glóbulos sanguíneos. Talvez as células humanas sejam apenas elementais. Em todo caso, é mais que provável que cada átomo de matéria tenha um átomo inteligente que o dirija. Eis a esse respeito a curiosa opinião de Edison, publicada por um jornal de Chicago. Creio que todo átomo de matéria inteligente tira sua energia de um germen primordial. A inteligência do homem é, a meu ver, a soma total das inteligências dos átomos de que ele é composto. Cada átomo tem um poder particular de seleção e procura incessantemente harmonizar-se com os outros átomos. Não creio que a matéria seja inerte e só atue impelida por uma força exterior. Para que vos convençais disso, bastará observardes os milhares de meios pelos quais os átomos de hidrogênio se combinam com os de outros elementos e formam diversas substâncias. Imaginais que esses átomos atuam sem inteligência mecanicamente. Seria um erro crasso. Os átomos, reunindo-se e harmonizando-se, tomam formas tão belas quão variadas, ora emitem um perfume agradável, como se quisessem exprimir o seu contentamento, e outras vezes, durante a moléstia, a morte, a decomposição, a falta de asseio, a oposição dos átomos constituintes se faz sentir imediatamente por odores desagradáveis. Finalmente esses átomos se combinam no homem, que representa a inteligência concentrada de todos eles. O corpo humano é mantido em sua integridade pela inteligência persistente dos átomos. Quando a harmonia é destruída, o homem morre. Porque os átomos se combinam com uns de preferência a outros. Porque os átomos são inteligentes e exercem a vontade na sua pequena esfera. Qual a origem dessa inteligência? Pergunto a Edison. Um poder desconhecido, maior do que nós. Acreditais então num Criador inteligente, num Deus pessoal? Certamente, responde Edison. A existência de tal Deus pode, a meu ver, ser demonstrada mesmo pela química. O Sr. Bjerregaard, que publicou um estudo sobre os elementais, diz o seguinte: Paracelso falou muito a esse respeito, porém o que disse me parece pouco claro e ainda menos concludente. E acrescenta, as diferentes definições de mônadas, dadas por Leibniz, correspondem exatamente, em muitos pontos, ao que dizem os ocultistas a respeito dos elementais. Sir John Herschel escreveu sobre o mesmo assunto, em 1865. Eis agora a minha opinião pessoal. Entre o elemental da Cabala ou do Vishnu Purana, a mônada de Leibniz e o átomo inteligente de Edison, há, creio, semelhanças notáveis e talvez as três expressões representem exatamente a mesma coisa. É provável que esses pequenos seres sejam, para o desenvolvimento geral, o que a formiga é para o homem. Supor-lhes, porém, uma ação preponderante nos fenômenos psíquicos é conceder-lhes um poder muito superior ao seu modesto papel. A esse propósito, notei um fato muito curioso que tenderia a provar a existência dos elementais. Em 1888,
O professor Tyndall fez em Londres uma leitura a respeito da sensibilidade da chama em certas condições. Diz ele: se eu bato com um martelo mesmo a uma certa distância, a chama duplica de comprimento. Se eu sacudo na mão um maço de chaves, a chama corresponde a cada ruído. Se falho em frente à chama eu recito alguns versos, a chama salta por momentos, como se ela percebesse certos sons e a eles respondesse, ao passo que se conserva calma diante de outros. Não há, pois, somente vibrações da chama, mas a indicação de uma certa inteligência. Talvez a chama seja apenas o modo de ação das mônadas ou elementais do fogo. Em todos os casos é de estranhar que um professor materialista tenha dado uma prova da existência dos elementais ou pelo menos da alma das coisas. Passei em revista todas as teorias emitidas a respeito da materialização. Mas, a meu ver, só há duas hipóteses verossímeis e que podem encontrar apoio nos fatos. Primeiro, em certos casos, e quando a força psíquica do médium é fraca, o fenômeno tem um caráter puramente humano. O corpo psíquico do médium se destaca dele e forma, condensando-se, um alter ego semimaterial que pode transformar-se à vontade. Mesmo nesse caso, como me escrevia Russell Wallace, é um fenômeno tão maravilhoso como a materialização. Segundo, quando o médium é mais poderoso, o seu corpo psíquico serve de invólucro ao ser desencarnado, parente ou amigo, que se quer tornar visível e tangível. Infelizmente, há poucas pessoas que podem ver esses estranhos fenômenos, pois os médiums de materialização são raros e em todos os países existem poucos. Por isso mesmo os sábios, à vista da dificuldade de encontrarem sensitivos desse gênero, preferem negar o fenômeno. Isso é mais cômodo e, sobretudo, não perturba os métodos oficiais. Todos aqueles, sábios ou não, que têm estudado rigorosamente a materialização, foram conduzidos a este resultado de alta importância, é que se chega a uma probabilidade bem vizinha da certeza, no que diz respeito à continuidade da nossa existência depois da morte. Conclusões. Não tenho pretensão de resolver problemas tão complexos e temíveis como os dos fenômenos psíquicos, mas, depois de haver estudado um número enorme de documentos, e sem contar as minhas experiências pessoais, estou convencido de que a sua realidade objetiva só pode oferecer dúvidas às pessoas que tenham opiniões preconcebidas. Talvez esses fenômenos nos deem a conhecer o laço misterioso que une a matéria ao espírito. Segundo G. Massey, escritor inglês conhecido pelas suas sábias pesquisas históricas e religiosas, as viagens de descobertas, nesses países ignorados, são cheias de perigos. Como o oceano, o mundo dos espíritos tem habitantes estranhos e formas de existência desconhecidas. Todavia, a questão de saber se espíritos ou inteligências invisíveis entram em relação com o homem é um fato que não pode destruir a qualidade do ser que se comunica ou as suas respostas mais ou menos inteligentes. Se há impostores em nosso mundo, por que não os haveria no outro? Swedenborg sabia o que devia pensar sobre o assunto, pois previne contra a ilimitada falsidade de certos espíritos, que parecem mais perversos do que nossos semelhantes. Entretanto, mesmo sem desejarem enganar-nos, eles o fazem, devido à nossa ignorância das condições particulares em que se acham. Swedenborg conhecia muito bem todos os fenômenos psíquicos, que, na sua opinião, eram produzidos por inteligências em diversos graus de evolução. Para explicar os fenômenos psíquicos recorreu-se muito à força psíquica, ela, porém, não os explica a todos, e W. Crookes o compreendeu perfeitamente, quando falou de inteligente operador que está no fim da linha, comparando assim os efeitos aos de uma linha telegráfica, onde são precisas duas pessoas, uma para enviar o telegrama e outra para recebê-lo. A força psíquica é talvez somente a resultante do corpo psíquico, e a ação dessa força deve ser muito limitada.
Muitas vezes se tem dito que as respostas provenientes da escrita automática são reflexos dos pensamentos do médium ou dos assistentes. Já tenho apresentado provas da inanidade dessa teoria, e experiências pessoais em que eu me achei só me confirmaram esta opinião. Não só as respostas contrariavam as minhas ideias, mas ainda os meus desejos. Quanto à hipótese do subconsciente, ela está em absoluta contradição com a lógica dos fatos no que me diz respeito. Por isso, mais do que nunca, acho-a inadmissível ou insuficiente. Falei das teorias diversas emitidas sobre os fenômenos psíquicos. Algumas são curiosas, outras engenhosas, mas, em suma, não são mais do que teorias, isto é, ideias ocas que apenas repousam nas afirmações dos teoristas e que são constantemente contraditadas por fatos novos. Estudando com cuidado os fatos psíquicos, chega-se a saber que inteligências diferentes da do médium ou dos assistentes se podem comunicar. Que inteligências são essas? As opiniões são tão variadas quanto as hipóteses. Em todo caso, estou convencido de que essas inteligências nada têm de diabólico e que, como entre os humanos, há entre elas boas e más entidades. A morte não pode melhorar o estado intelectual dos seres humanos, transporta-nos apenas a outro plano de existência, onde se colhe o que se semeou. É possível que as inteligências que foram más na Terra e que se conservam ligadas à esfera terrestre procurem levar-nos ao mal, ainda depois da morte, mas não temos disso nenhuma prova positiva. Admitindo o fato, pode-se supor que esses espíritos perniciosos ou maus atuam sobre as ideias, o que explicaria muito naturalmente esses estados em que se dizia que um homem ou uma mulher se achavam possuídos pelo demônio. Também não aconselho a todos que façam experiências psíquicas. As pessoas fracas ou crédulas podem ser assim dominadas por um espírito malfazejo e achar-se no estado de um sensitivo sugestionado por hipnotizador. É o efeito que vemos produzir-se na Terra quando um poderoso magnetizador substitui ou impõe a sua vontade a um ser mais fraco. Sede muito prudentes em vossas sessões ou experiências, e tomai as vossas precauções. Muito tempo descrevi tais fenômenos, mas tenho tido a felicidade de constatar e visurrir pessoalmente numerosos fatos psíquicos, dos quais posso referir alguns. Movimentos de objetos sem contato. Uma noite conversava eu com um cavalheiro que nada tinha de espírito ou espiritualista e que não acreditava em Deus nem no diabo. Subitamente um copo, que se achava na mesa de mármore da sala, pôs-se a andar sozinho, descrevendo no mármore uma curva. O cavalheiro, sentindo que se passara algo de anormal, empalideceu, ergueu-se com um ar de espanto, mas depois, voltando ao seu habitual cepticismo, me disse: "Sois mais forte que Robert Houdin." Afirmei-lhe que eu não tinha o menor direito ao título de prestidigitador e, para convencer-me de que realmente houvera um fenômeno, fiz as seguintes experiências. Primeiro, sacudi ligeiramente a mesa, para ver se um movimento na casa ou uma vibração qualquer não tinha deslocado muito naturalmente o copo, mas este não se moveu. Segundo, não convencido ainda, derramei sobre o mármore algumas gotas d'água de uma garrafa e coloquei o copo sobre a água. Depois, desloquei um pouco a mesa. O copo não se moveu como eu supusera um instante. Fiquei então certo de que realmente houvera um fenômeno, pois o copo fez ainda um movimento, como que zombando de mim. Outra vez, na casa de meu confrade N, um leque, que se achava preso pelo cabo num ângulo de um espelho, destacou-se bruscamente e veio cair no meio do quarto. O Sr. N fitou-me com um ar muito admirado e, como eu preferi não fazer comentários, ele exclamou: "Dir-se-ia que o meu aposento foi preparado para um espetáculo." O que me provou que realmente houvera um fenômeno foi que, se o leque caísse por estar mal preso ao espelho, cairia primeiro sobre o calorífero, donde poderia escorregar ou saltar para o chão. Ao invés disso,
Foi projetado para frente e caiu a certa distância do espelho. Foram esses os dois únicos fatos desse gênero que se produziram na minha presença. Premonição psíquica. Eis um fato notável, que posso garantir em todos os seus detalhes. Em 1869, eu escrevera com Delacour uma comédia em 3 atos, que foi representada no Teatro de Varietés. A primeira representação correu muito bem, e no dia seguinte, sentindo-me um pouco fatigado pelas emoções dessa estreia, não saí de casa. No momento em que ia deitar-me, ouvi, nas paredes, na minha biblioteca e na minha mesa, pancadas tão violentas como se fossem dadas com um pau. Note-se que esse ruído anormal não vinha do teto nem do soalho, o que poderia levar-me a atribuí-lo aos vizinhos. A princípio, eu não sabia o que aquilo significava, mas, como nessa época já me achava no corrente dos fenômenos chamados espíritas, pensei que podia bem ser um aviso. Disse mentalmente que, se o fim daquele ruído era prevenir-me, podiam suspendê-lo. As pancadas, que tinham sido até então muito violentas, cessaram subitamente. No dia seguinte, querendo saber o que devia pensar, aproximei-me de uma pequena mesa, que imediatamente se pôs a mover como se fosse animada. Tendo colocado as mãos sobre a mesa, como me tinham indicado os espíritas, esta se levantou bruscamente, e eu lhe fiz perguntas, para que ela respondesse sim ou não, sobre toda a espécie de coisas, pois ignorava absolutamente a que se referia o aviso. Tendo esgotado diversos assuntos, pensei na minha peça, logo as respostas se precisaram e eu soube que a minha peça estava ameaçada, o que não era de esperar pela primeira representação, que correra sem grande efeito, mas sem estorvos. Como a tipologia, ou respostas por pancadas, é um meio de comunicação muito rudimentar, foi impossível saber o que me ameaçava. Fui procurar Delacour, o qual disse que isso era uma história de sonâmbulo, pois era um materialista inflexível. Saindo de sua casa, passei pelo Varietés e o diretor informou-me de que na véspera houvera uma vaia de certos membros de um círculo, descontentes por causas que a mais ninguém interessaria hoje saber. À noite fui ao teatro e, como era domingo, não veio ninguém do círculo, e a terceira representação correu sem tropeços, perante um público numeroso. Julguei então que o meu aviso fora apenas uma mistificação, com ou sem espírito. Por isso, na quarta não fui ao teatro, e Delacour, que estava indisposto, deixou-se ficar em casa. Na terça-feira pela manhã fui pedir notícias a Delacour, que acabava de receber uma carta de H. Cogniard, diretor do Varietés. Este último lhe dizia que a pateada recomeçara segunda-feira à noite e tomara tais proporções que, à vista de semelhante cabala, era obrigado a suspender as representações. Delacour, sabendo que eu era incapaz de enganá-lo, ficou, como eu, vivamente impressionado por esse aviso extraordinário. Ele exclamou: "Não é possível, sonhaste", e como eu lhe afirmasse que estava perfeitamente acordado, o seu cepticismo ficou fortemente abalado. Esses fatos me provaram que a comunicação fora independente de mim, pois eu estava longe de pensar numa cabala, que nada fazia prever e que ninguém no teatro suspeitava. Robert Shari, químico americano, que foi um dos primeiros a estudar esses fenômenos, diz no seu livro o seguinte: quando uma pessoa ouve pancadas violentas na sua casa ou no seu quarto, deve convencer-se de que o espírito emprega simplesmente esse meio para dar um aviso, como faz o indivíduo que bate à porta da rua para dar a entender que ali se acha alguém. Desde que se compreendeu o chamado ou que se vai abrir a porta, as pancadas cessam. O que mais me impressionou nesse aviso foi o fato de ser quase tão característico como se me houvessem falado. Se nessa época eu conhecesse um psicógrafo, evidentemente poderia ter todos os detalhes do que me ameaçava. Pretender explicar isso pela telepatia, pelo subconsciente, é inadmissível,
pois nenhuma dessas causas pode produzir pancadas inteligentes ou mesmo quaisquer ruídos. Restrinjo-me, pois, à explicação psíquica e à ação de um inteligente operador invisível como tantas vezes o constataram W. Crookes e muitos outros. De 1865 a 1869, obtive com o adorável compositor, F.P., efeitos tão concludentes como os das famosas sessões de Milão com Eusapia Palladino. Nessa época, porém, os sábios europeus só se ocupavam desses fenômenos para rirem deles, como seus antepassados haviam rido do magnetismo. Desde então, felizmente o hipnotismo apareceu, e o seu estudo, cada vez mais desenvolvido, nos levará, por vontade ou não, ao espiritualismo científico, a despeito de todos os desdéns dos materialistas. F.P. era um poderoso médium e, quer juntos, quer separados, conseguimos que uma mesa se conservasse de pé, achando-se apoiada somente por um pé colocado sobre um canapé, a meio metro do soalho, ficando os outros 3 pés no ar, contra a lei da gravitação. Além disso, várias vezes a mesa se inclinou para frente, sem cair. Todas as nossas experiências se realizaram em pleno dia ou à noite, em plena luz. Nunca tivemos necessidade de formar cadeia, de nos segurarmos pela ponta dos dedos. Bastava mesmo que F.P. colocasse o dedo no centro da mesa, para que esta se erguesse bruscamente, muitas vezes caindo sobre ele. Repetidas vezes eu soube, com antecedência de um dia, que esta ou aquela peça teria ou não êxito. Como não há um só autor que deixe de temer o insucesso até o último momento, supor que o meu subconsciente soubesse com antecedência os fatos, ao passo que o meu superconsciente ignorava tudo, me parece 100 vezes mais absurdo do que admitir o aviso de uma inteligência visível, qualquer que seja ela. A predição de um insucesso é coisa tão desagradável, que eu variava as perguntas procurando obter uma atenuação do veredicto, mas, a resposta fatal não variava nunca. Tenho tido na minha vida muitos avisos desse gênero e tenho visto uma infinidade de fenômenos curiosos. Muito longo seria, porém, contá-los. Que todas as pessoas sem ideias preconcebidas trabalhem e procurem corajosamente. Estamos no pórtico de descobertas maravilhosas no domínio daquilo a que se tem chamado sobrenatural e a que chamarei simplesmente supranormal. Tanto pior para aqueles que não querem ver. No caminho em que vão as coisas, não são precisos mais do que 10 ou 20 anos, para que aquilo que eu refiro neste volume não cause admiração senão aos indiferentes por princípio ou por interesse. O Congresso Psíquico de Chicago. Não posso deixar de dar alguns informes relativos ao Congresso Psíquico de Chicago, realizado em 1893, que tanta repercussão logrou entre aqueles que se consagram às coisas psíquicas. O êxito foi completo. O presidente do Congresso era o professor Eliot Coase, de quem já falei. Eis o resumo do seu discurso inaugural. Os processos das pesquisas psíquicas são de um gênero inteiramente particular, diferem por completo dos processos científicos que tratam das pesquisas relativas à matéria. Se é verdade que o corpo do homem é composto de matéria, sujeito, como toda matéria, a forças químicas ou a forças mecânicas, não é menos provável que a matéria de que o homem é composto seja também sujeita a forças mais elevadas e a que chamaremos vitais, e que essas forças vitais nem sempre obedeçam às leis que parecem governar as operações das formas mecânicas e químicas. Atualmente já se admite também que os fenômenos do pensamento não são explicáveis pela ação de forças mecânicas ou físicas, embora o pensamento pareça depender das forças materiais. As forças vitais de caráter mais elevado são, em geral, chamadas espiritualistas, e o seu modo de ação, quer queiram admiti-las, quer não, dá origem a numerosos fenômenos, que por nenhum sábio foram explicados, os quais se têm assim mostrado refratários às ciências físicas conhecidas.
O ponto de vista da diretoria do Congresso será muito vasto. Essa diretoria considera como dignos de exame os fenômenos seguintes: a psicometria, a força ódica, a leitura do pensamento, o telecinesismo, ou movimentos de objetos materiais fora das leis de gravitação, a teleplastia, ou o que se chama, em geral, materialização, sem contar a telepatia, tão conhecida atualmente. O professor Icous falou também da telacústica, isto é, dos fenômenos de pancadas, atribuídos pelos espíritas aos seres desencarnados. Constata que os fenômenos telacústicos não provêm de nenhuma causa física conhecida e que devemos atribuí-los a uma inteligência diferente da das pessoas presentes. A trivialidade de certas respostas telacústicas não deve, do mesmo modo que o seu absurdo ocasional, impedir-nos de tomar em consideração a sua grande importância psíquica. A diretoria, acrescenta Icous, julgou, portanto, que esse assunto merecia examinado com o maior cuidado. O professor Icous comunicou ao Congresso as suas observações pessoais. A mesa da sua sala de jantar, de carvalho maciço e muito pesada, muitas vezes se moveu sem contato, ouvindo 12 pancadas nela vibradas. Eis as 3 explicações que ele dá dos fenômenos em geral. Primeiro, a explicação espírita. Os desencarnados deslocam a mesa e dirigem os movimentos, quando ela responde às perguntas por um código convencional. A priori, não é impossível que seja essa a verdadeira explicação, mas isto ainda é coisa a discutir. Segundo, a teoria telecinética, ou movimentos à distância, sem contato, produzidos pelas pessoas presentes. Esta teoria, que se aproxima da força psíquica, está em oposição às teorias espíritas. A expressão telecinese é tirada de palavras gregas, que significam ao longe e movimento. Terceiro, a teoria mecânica, isto é, a da força muscular inconsciente. É, diz ele, o refúgio habitual dos fisiologistas que foram obrigados a admitir o movimento das mesas, mas que, conhecendo mal ou desconhecendo completamente os fenômenos psíquicos, são obrigados a dizer alguma coisa para encobrir a sua ignorância. Eis as conclusões de Icous. Primeiro, a teoria mecânica é absurda e sem valor. Segundo, a teoria telecinética é mais racional e mais provável. Terceiro, a teoria espírita ou espiritualista merece ser considerada. É muito radical e, embora menos provável do que a teoria telecinética, não a devemos repelir como impossível. O Sr. B.F. Underwood leu um estudo sobre a escrita automática. Afirma ele. As duas teorias em confronto são a do subconsciente e a do espírito desencarnado. Se tais mensagens provêm de um subconsciente ou de uma consciência subliminal, por que atribuí-las a inteligências diferentes umas das outras em diversos graus de progresso, sobretudo a centenas de pessoas mortas? Por que nos enganaria tão grosseiramente o subconsciente? Se ele possui a menor partícula de bom senso, um pouco de saber e discernimento, deve ser capaz de discernir o que vem deste mundo ou do outro e dizê-lo mais claramente. Se seu inferior tem a faculdade de nos enganar e de representar todas as personalidades que disser, que pensar Deus superior que nada sabe. Há incontestavelmente mensagens que parecem vir de inteligências desencarnadas, pois a letra, o estilo, as particularidades de expressão da pessoa que diz ser fulano ou cicrano, todo esse conjunto de fatos desconhecidos do médium é característico. Pode-se explicar isso pela telepatia ou pela dupla consciência. Já se tentou fazê-lo, mas essas teorias são absolutamente insuficientes. O Sr. Underwood acredita numa dupla consciência e exibe mesmo exemplos em apoio da sua crença. Isto, porém, diz ele, não explica absolutamente a escrita automática. Todas essas hipóteses só têm valor relativo. Eu também creio, como o Sr. Underwood, numa dupla consciência, mas nunca admitirei que a consciência inferior domine a outra,
pois isto é tão contrário à lógica como ao bom senso. Vejamos agora o que diz o professor Oliver Lodge, da Sociedade Real de Londres, a respeito da dificuldade das experiências relativas à inteligência normal que se manifesta, quer nas palavras pronunciadas em estado de semiletargia, quer em mensagens pela escrita automática. Algumas comunicações que contêm informações particulares de pessoas falecidas podem parecer convincentes a amigos dessas pessoas, mas nem por isso convencem a todo mundo. Entretanto, se a escrita da pessoa morta é reproduzida exatamente por um escritor automático que nunca viu essa escrita, isso constitui, parece-me, uma prova excepcional. À primeira vista, fatos conhecidos do morto e desconhecidos do automatista, no caso de serem referidos exatamente, de modo a exceder todas as probabilidades de coincidência, parecem uma importante prova da ação mental de um morto. Pode ser que a telepatia não seja a verdadeira explicação desses fenômenos, talvez derivem do estado de clarividência do vivo. O professor Lodge termina pelas seguintes memoráveis palavras o seu artigo, que venho resumindo. Parece-me provável que na ciência psíquica, como em qualquer outra ciência, a parte mais forte do cepticismo atual há de ser destruída não por uma experiência concludente, mas por massas convergentes de fatos vindos de todos os lados. Além disso, a brecha será aumentada pela compreensão gradual de que tais ações psíquicas não estão em oposição com as leis da natureza. São os primeiros frutos da terra prometida que temos visto de longe e que não se acha ainda muito explorada. Seria uma imperdoável pretensão da parte dos homens de ciência supor que devem conhecer tudo quanto pode ser conhecido, e uma atitude não menos injustificável seria a de crer que não é regular ou científico explorar ou estudar certas forças do universo. O Sr. H. Pauli, redator da Revista Psíquica, de Boston, leu um artigo relativo ao pensamento e suas vibrações. Considera a alma como uma espécie de tecido vital, reunindo os dois polos da sua natureza. Um liga-se a esse universo espiritualista, do qual o universo dos sentidos é apenas o símbolo, o outro liga-se às funções orgânicas da vida animal. A substância da alma é tão delicada que os sentidos não podem percebê-la. Os derivados da substância da alma são o que o Sr. Pauli chama pensamentos. Esses derivados diferem da alma como as vagas diferem da água. Não são a própria substância, porém os movimentos da substância. O espírito do homem deve ser entretido e vivificado por invisíveis fontes vindas das profundezas do espírito universal, como o corpo é sustentado por produtos provenientes do mundo físico. A respeito da telepatia diz: em toda parte onde vagas de pensamentos são espalhadas por um cérebro, uma lei sutil de harmonia exige que vagas similares sejam atraídas e produzidas pelos cérebros daqueles que simpatizam mentalmente. É assim que dois instrumentos vibram em uníssono, se estão acordes. A palavra é apenas a forma simbólica e física dessas vibrações que, em um modo de existência mais elevado, servirão às almas para se comunicarem entre si. O Sr. Alfred Russel Wallace enviou um artigo muito interessante que foi lido no Congresso. Nunca houve assunto que tanto se prestasse ao ridículo como as pretendidas aparições de mortos e mesmo de vivos, quer tenham sido vistas por uma pessoa, quer por muitas. A imaginação, a fraude, a moléstia eram explicações muito suficientes. Mas, examinando com cuidado essas aparições, verificou-se que eram verídicas e objetivas, como demonstra o grande número de provas perfeitamente documentadas que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas tem publicado. Wallace fala também do subconsciente, que, diz ele, nunca foi claramente explicado e provado. Esta hipótese, tão incômoda quanto ininteligível, é muito aceita por aqueles que não querem admitir a ação dos desencarnados e a consideram como não científica. Porque seria menos científica do que qualquer hipótese que sirva para explicar outros fatos.
Eis o que nunca nos foi demonstrado inteligentemente. Os pretensos fatos impossíveis são, uns após outros, reconhecidos como fatos reais. Pouco a pouco chega-se a provar que todo o mundo científico tem laborado em erro negando tais fatos, sob pretexto de que eram contrários às leis da